esticar as costas. Bom dia. Bem, uma voltinha rápida por hoje. Hoje é uma voltinha pequena. A Tânia não consegue andar comigo, tem umas coisas já combinadas e estão 25 graus. Isto são para aí umas 9 da manhã. Está muito bom tempo. E o objetivo é, pronto, dar aqui um bocadinho de moto e se calhar, não sei ainda, não me decidi se vou à Motoveste, que é ali na Avenida do Brasil, ver um capacete novo, porque este que eu tenho já tem há alguns anos, por mais que eu goste dele, precisa de ter aqui um upgrade. O que eu vou ver, se eles tiverem em stock, porque na loja online é o que é, não é? Será um idêntico ao da Tânia, mas com cor diferente, em que já tem o visor, pronto, é um capacete mais recente. Mas vamos ver. E depois logo vos direi se realmente comprei ou não. E se acaso o comprar, também vos mostro o capacete para vocês verem. Porque estamos a programar, já temos estadia marcada e estamos a programar uma viagem até às Minas de São Domingos. Várias pessoas já me disseram que aquilo é espetacular e vamos fazer uma viagem até lá, vamos dormir lá, já tenho a casa reservada e vamos desfrutar e ver as paisagens que aquilo tem, que aquilo basicamente era uma antiga exploração mineira, agora está desativada, agora pronto, está em ruínas e aquilo é muito giro de se ver. Pelo caminho, no trajeto se vou fazer sempre por nacional e vou parar nos vários pontos que acho que são importantes na viagem, porque há coisas muito bonitas de se ver pelo caminho, pelo trajeto neste caso. Portanto é assim, e acompanhem o canal, subscrevam, deixem like, ok? E a gente já se volta a falar, está bem? Então vá, até já. É radares por todo o lado, é como as rotundas. Isto agora é tudo arranjar maneira para sacar dinheiro. Portugal vou ser melhor, sim senhor. Já me enganei. Isto também dá para ir por aqui. Ultrapassagem para o Marcelino! Ó! A ver? Pronto, Marcelino, esta é para ti. Bem, pelo GPS diz que estamos a 1 km. Mas é, chegamos à Motoveste. Por acaso é a primeira vez que cá venho. Ora, é isto a Motoveste.
tens de esperar. Só abre às 10, temos de esperar. E vamos esperar também que o capacete que eu vi na loja online haja. Vamos ver, está bem? Vamos ver. Ora, já comprámos o capacete. Havia em estoque. E agora vamos experimentá-lo. Porque tive de comprar o tamanho L. Porque tenho um idêntico destes da Tânia, só que é de laranja e em M. E esqueçam. Comprei para mim na altura e pá, numa breve viagem pá, tive de parar porque a minha sorte aqui é com a minha filha e tive de trocar o capacete porque era uma pressão enorme cá em cima no crânio, epá, esqueço. Então tive de optar agora pelo L e agora tenho de me adaptar a ele, que ele ainda está um bocado justo, mas não tem nada a ver com o outro. Pá, gosto destes capacetes LS2, preço-qualidade muito bom, traz pin lock incluído, os fogos e o acabamento em geral são muito bons, traz os visores, traz o visor também que eu já vos mostro e é um capacete agradável, ventilado, é bom. E como eu já vos tinha dito, epá, o outro que eu tenho já tem uns aninhos, está bom, só que não tem pinlock, não tem viseira, epá, não tem sério, pronto, não é um capacete tão moderno como eu, mas está bom, não vou deitar fora, nem vou vender, nem nada. E agora coloquei-o já para ele indo se afeiçoando. A ver, a viseira é isto, vou ver, dá um jeitão para por causa do sol e também por causa da mosquitada e das abelhas e o caraças, que um gajo quando vai na estrada, mesmo aqui com a viseira da moto, um gajo leva aqui com cada bordoada, está bem, está, é barracabana, é milhões, é pedras, é tudo. Então isto dá um jeitão do caneco, vão ver, baixa, solta, à maneira, pois é. Agora vamos fazer o caminho de regresso a casa e como eu vos disse no princípio, pá, isto foi uma voltazinha pequenina porque está a bom tempo e conciliei as duas coisas, então vim ver o capacete e tive uma sorte do caraças porque este capacete era o único em L. Não há laranja, que era a cor que eu queria, que é igual ao da Tânia, para ficar igual. Pá, laranja não encontrei mais nenhum, já corri tudo. Pá, já vi lá fora, mas inclusive na Aerobikes, mas pá, esqueçam. Atenção à Aerobikes, porque aquilo, pá, ou está para mudar de empresa, ou faliu. Há muita malta a queixar-se no Facebook por causa dessa porcaria. Fazem encomendas, uns já ficaram a arder com o dinheiro e outros já vão para cima de 3 meses e não há maneira de receberem nada. Portanto, muito cuidado com a Aerobikes, neste momento. Pá, e como eu vi só nesse sítio, após ir a várias casas, mas não havia. A malta metia o capacete no sistema que eles têm, que é da LS2, e dizia lá artigo fora de produção,
e que não havia previsão para stock e lá. Não havia, ponto final. Epá, e não havendo da cor que eu queria, este foi a cor que mais me agradou. O capacete, a forma é a mesma, só que pronto, o design, a cor não é igual. É uma questão de gosto. É uma questão de gosto. Mas pronto. E como eu estava a dizer, era o único em tamanho L, não tinham mais, depois só tinham XL, nem tinham M's nem nada. Portanto, optei por comprar isto. Estamos agora, isto é ali na Avenida do Brasil, como eu vos tinha dito, e neste momento estou aqui na zona de Alvalade, a dirigir-me para casa. E com o capacete posto para me adaptar a ele e para também ganhar forma. E sendo assim, também o vou estrear na viagem que vou fazer até às Minas de São Domingos. Vou às Minas de São Domingos pela Nacional, marca 3 horas de viagem para baixo. E como já referi, aluguei uma casa lá, por acaso muito fixe, um preço muito bom, no Booking. E ainda para baixo, vou parar por vários locais no trajeto, porque há muita coisa gira para se ver. Está claro que não vou conseguir ver tudo, porque senão nunca mais lá chego, não é? Tenho de fazer o check-in a partir das 17 horas e pronto, vou fazendo o percurso, vou parando também para esticar as pernas e beber um cafezinho, uma águazinha e, se Deus quiser, vamos chegar ao destino, é Minas de São Domingos, e depois avaliar se ainda vemos alguma coisa lá durante esse mesmo primeiro dia ou se não. E no outro dia de manhã damos também lá um giro pelo sítio e depois, para não ficar também muito tarde, vimos para cima e almoçamos a meio do caminho, mais ou menos. Há de ser isso. Isto não está ainda tudo definido, mas há de ser, assim, uma coisa parecida. Depois também me exponho ao correr da situação durante a viagem. Pronto, esta viagem, tenho outras viagens. Esta viagem já tínhamos falado nela o ano passado, só que pronto, a gente tem de jogar com o tempo que temos, porque temos meninas pequeninas e mesmo com a ajuda da mais velha, pronto, não é tão fácil. Quem tem filhos sabe como é que é. E como a gente quer viajar e quer conhecer outros locais,
andar de moto, temos de fazer esta ginástica, entre aspas, para tentar arranjar algum tempo para usufruir. Nomeadamente eu e a Tânia, não é? Então conseguimos arranjar esta solução para já, porque, como eu disse, isto é uma das viagens. As viagens que a gente tem feito, por norma, são aqui em redor da zona de onde a gente mora, até 1 hora de distância. Já começámos a alargar um bocadinho, porque depois ficamos sem conteúdo, não é? Ficamos sem conteúdo, porque andamos aqui sempre às voltas e depois é sempre a mesma coisa. E isso também não tem interesse nenhum. Pronto, vamos conciliando o que temos para conseguir indo fugindo cada vez mais. Fugindo cada vez mais para conhecermos novos locais. E esta é uma das viagens, como já referi. Temos outros destinos que não sei se serão num tempo mais aproximado, mas temos os picos da Europa, temos também ir à Espanha, não sendo os picos da Europa. Gostávamos de ir a Marrocos, acho que é uma experiência muito fixe. Infelizmente, não, retirando a questão da idade das pequenas, a única forma que a gente tem de conseguir depois desfrutar um tempo inteiro, não é? Um dia, é quando elas tiverem um bocadinho mais de idade. Tem um bocadinho mais de idade e a gente aí já pode ter uma escapadela, não é? Uma escapadela para fazer viagens maiores. Epá, e olha, se nada acontecer, espero que não, quando tivermos reformados, não é? Então aí é que é, ora, bota para a estrada, man, ora, vamos para onde? Vamos até à Turquia, ei, que caralho, Turquia, vamos à Holanda, ora, o tempo é limitado, estamos reformados, agora não, ora, a ideia é essa. É engraçado, pelo menos eu falo por mim, eu gosto de andar de moto, a Tânia também gosta de andar de moto, conciliamos as duas coisas, andar de moto e visitar locais, e é isso. Eu acho que todo o motar puro e duro anda de moto, seja quais forem as circunstâncias, seja quais forem. Lá faça chuva, faça sol, eu falo por mim. Eu não tenho problema nenhum em andar à chuva. Né? Um gajo veste este casaco é à prova d'água, eu tenho que vestir. Tenho um oleado daqueles fininhos e as calças. Eu visto aquilo, esquece, não entra água nenhuma, frio também não, porque aquilo corta muito o vento. E sinceramente, eu andar de moto no tempo de inverno, de chuva, eu tenho menos frio a andar de moto do que se estivesse no lado qualquer. Ponto final, comigo é assim. Agora, um gajo quando se gosta de andar de moto, não é para andar às voltinhas à volta de casa, não, pelo menos eu penso assim. Há malta que pensa de outra maneira, mas eu penso assim. Uma pessoa tem de desfrutar,
vai dar um passeio, o tempo está bom, pá, vamos conhecer, seja o que for, vamos parar, vamos almoçar, vamos conviver com outras pessoas. Pá, basicamente é isso. Porque senão, qual é o intuito? Qual é a razão para ter uma moto? Ok, está bem, eu tenho uma moto que é para ir para o trabalho. Está bem, mas lá, tens uma moto para ir para o trabalho, mas é porque gostas de andar de moto. E a moto, ok, é o meio de transporte, para a deslocação de trabalho, mas quando um gajo não está a trabalhar, o intuito é viajar. Há malta que é muito apologista das concentrações, é Faro, Góis, etc. Eu sinceramente, são gostos. A mim não me diz nada. Eu gosto pego na moto, mais a Tânia, combinamos o local para onde é que a gente está a ir, né? E vamos embora. Vamos descontrair, vamos ver paisagens. Atenção, eu faço sempre nacionais, só em rara exceção. Olha, eu até agora andei uma única vez na autoestrada, né? E foi com a única razão para poupar tempo, ponto final, né? Porque já eram 5 da tarde, né? A gente tínhamos de chegar a casa porque, pronto, temos as pequenas, como já referi, tinha de lhes dar banho, tinha de preparar o jantar e não sei o quê, e disse, olha Tânia, temos de meter na autoestrada, e fizemos 1 hora e tal na autoestrada para ganhar tempo, ponto final. Né? Eu não ando em autoestradas. Para andar em autoestradas para quê? Então, mas vou ali a papar quilómetros e ganhar tempo para ver cimento, né? Para não ver nada. Não. Como vos disse, só entrei uma vez na autoestrada e fui por essa única razão, ponto final, foi ganhar tempo. Agora, eu quando faço uma viagem, claro que tenho tempo limitado neste momento, mas nacional para a gente ver as paisagens, é diferente, faz umas curvinhas, desculpa. E a minha ideologia é nacional. E a Tânia também é a mesma coisa. Disse assim, vamos para a autoestrada para quê? E para já ela queixou-se, depois perguntei-lhe e disse, Tânia, o que é que achaste da autoestrada? E ela, aquilo foi só bom para ganhar tempo. Porque ela queixava-se que, claro que uma pessoa na autoestrada vai a uma velocidade de 110, 120, né? E estava vento nesse dia, e levas ali com o vento todo, depois, e ela como vai mais alta, pronto, aquilo é desconfortável. Portanto, só fiz aquela tirada de autoestrada só mesmo para ganhar tempo, ponto final. Porque ando sempre por nacionais. Nacionais é que é bom. Agora, há muita gente que se mete em autoestrada. Claro que é assim, depende da situação, não é? Neste momento, aquilo que eu estou a fazer e o que posso fazer, né, é andar nas nacionais. Agora, se me disserem, vais fazer uma viagem para os picos da Europa em que são 700 e tal quilómetros e não sei o quê, ok, pode-se tentar avaliar para um gajo não estar a despender tanto tempo, não é? Porque um gajo para uma nacional 700 e tal quilómetros é uma porrada de horas, não é? E um dia não chega. Portanto, aí pode-se avaliar, ok, vamos fazer um troço de autoestrada para ganhar tempo para um gajo também ter tempo disponível para depois ver o local, porque um gajo não vai aos picos da Europa, não é? Não sai de Portugal para ver os picos da Europa, para chegar lá e chega à rotunda, a primeira rotunda e volta para trás. E diz, eu estive nos picos da Europa. Não é? Isso não tem qualquer fundamento, não é? Uma pessoa se vai para um sítio desse é para desfrutar e ver, porque aquilo é muito bonito.
Estou a falar nos picos da Europa, mas há, pá, nos outros locais, não é? Por exemplo, também há um local, pá, venham quem vier, mas é assim, Portugal tem locais muito bonitos. Venha quem vier. Agora lembrei-me assim de repente, um dos sítios dois, que a gente quer ir, de moto, é a Gerês, pá, espetacular, a fazer ali a estrada a nacional 222, ali do Douro, salvo erro, pá, acho que não me estou a enganar. E também a Serra da Estrela. Portanto, dois locais em Portugal que aquilo é um show, é um espetáculo. Não é? Aquilo é muito bonito. E estou a falar nesses dois porque há mais. Isto, por exemplo, fazer a Nacional 2, não é? Também é muito bonito. Fazer a Costa Vicentina. Pá, há sítios muito bonitos cá. É preciso, mas pronto, é tempo. A gente sem tempo não faz nada, não é? O problema é esse. É preciso tempo. E neste momento o tempo é limitado, tenho de tentar aproveitar ao máximo aquilo que consigo. Porque, pá, pronto, é assim a vida, olha. E sempre que podemos, tentamos arranjar forma de fazer viagem. Está claro que, voltando à questão das viagens, neste momento, para aquilo que eu faço, dá. Tenho uma Top Case 52 litros, que dá perfeitamente para estas viagens que tenho em mente, não para ir aos Pirineus ou aos Picos da Europa, seja o que for, para fora de Portugal, porque a moto não está ainda toda equipada, é isso que eu queria dizer. Para esses sítios de longa distância eu tenho de levar malas atrás. Tenho em mente o que é que quero, duas de 33 litros, e porque sem essas malas, sem esse apoio, não é? Essa capacidade de transportar, esqueço. Então o gajo vai, só se for um gajo sozinho, mesmo assim é maluco. Um gajo ir daqui para os picos da Europa com uma Top Case. Então o que é que o gajo leva na Top Case? Aquilo quase não dá para levar nada, não é? Mas pronto, se cada um define o que é que quer e o que é que quer levar e o que é que deixa de levar. Basicamente é isso. Agora, eu indo com a Tânia, só Top Case, não esqueçam, para esses locais dessa distância tão longa, está fora de questão. A moto tem devidamente equipada, com malas laterais para a gente levar roupa, tem de levar o equipamento da câmara, tem de levar um outro par de calçado para mim e para ela. Há aqui uma série de coisas que são importantes de levar, porque senão, como é que é? Não faz sentido. Mas pronto. Em termos de autonomia da moto também, não é das piores, porque ela tem um depósito de 20 litros. Com a média que ela faz, consigo fazer, então, atenção, até à reserva aí à volta dos 450, 500 km. Não é mau, não é nada mau. Não é nada mau. E pronto, e um gajo fazendo uma viagem de longo curso, né? De uns bons
uma boa carrada de quilómetros, um gajo tem de parar, não é? Pá. Eu sinceramente, epá, eu vejo muito vídeo no YouTube e há malta, eu coisa, agarro na moto e faço 1000 km seguidos. Pá, foda-se, epá, atenção, eu não estou a dizer que não o façam. Eu não consigo. Eu nem de carro consigo. Então, pá, um gajo ao fim, um gajo faz a comparação, um gajo agarra num carro, vai daqui ao Porto, não é? São 3 horas de viagem. Um gajo ao final de 1h30, um gajo tem de parar e esticar as pernas, porque senão um gajo fica num 8. E então de moto, não é? Um gajo tem de parar, esticar as pernas, pá, bebe uma águazinha, porque faz toda a diferença, pá. Faz toda a diferença. Um gajo se parar 10 minutos, não é nada. Um gajo parece não, um gajo fica logo com outra forma. Epá, venha quem vier. Eu falo por mim, eu vou falar por mim. Eu paro 10 minutos, até nem estico as pernas, eu estico as pernas, bebemos uma águazinha, pá, ou seja o que for, ou comemos um gelado. A seguir, metemos em cima da moto e pá, à vontade, mais 1h30, 2 horas de viagem. À vontade. Isto, lá está, nós não somos todos iguais e eu estou a falar da minha experiência, da minha própria experiência. Eu não consigo. Pá, o gajo tem de parar porque, pá, esqueço. Mesmo com a moto mais confortável do mundo, pá, 1000 km ou 1000 km, um gajo fazer 1000 km seguidos, mas é maluco. Mas pronto, é pá, malta que faz, ok, boa, fixe. Eu não consigo. E é assim, olha, portanto, comprei hoje o capacete, um LS2, um FF800 Storm Racer. Foi. É igualzinho ao da Tânia, só que é de outra cor. Epá, e até agora, ainda está assim um bocado para o justo, é um L, mas ele há de ganhar fome. E pronto. Vou levar este capacetezinho novo para a viagem que vamos fazer. Meninas são meninos. Pá, não se esqueçam, estejam atentos ao canal e vão gostar do vídeo. Pá. Pronto, e basicamente é isto. Estou quase a chegar a casa e a todos os subscritores, do canal, do YouTube, pá, do Insta, do Face, ok? Pá, deixem like e comentem. Pá, comentem, não tenham qualquer problema em comentar nos vídeos, porque eu estou perfeitamente ciente que faço vídeos há pouco tempo e há muita coisa a melhorar. Espero que agora neste vídeo o som esteja bom, porque a última vez do vídeo que está aí no canal da viagem a Évora e Montargil, e nas der a meter o micro na definição de menos 6 decibéis, e corta muito o som. E agora está no zero. Prefiro ter um som a estourar e conseguir depois ajustá-lo como eu quero em edição, do que depois não conseguir fazer nada. Portanto, estejam à vontade em comentar, e deixarem ideias do que é que eu posso melhorar, o que é que não posso melhorar, o que é que vocês gostam, partilhem, digam, estejam à vontade em comentar, porque eu tenho o canal há pouco tempo e pronto, e a gente não somos, eu não sou nenhum guru nisto, eu faço aquilo que acho que devo fazer, porque acho que o meu vídeo é relatar
o que é que vou fazer durante a viagem e parar quando devo parar e mostrar. Agora, há várias formas de fazer, eu sei, e há malta que gosta, há outra malta que não gosta, pá, a gente não pode agradar a todos, ponto final. Mas estejam à vontade de comentar e partilharem a vossa opinião do que é que está bem, o que é que vocês acham bem, do que é que acham que poderia ser melhorado. Estejam à vontade, epá, porque isso ajuda-me a perceber quais os pontos que são importantes para que o vídeo fique mais agradável. Ponto final. Portanto, é assim. Bem, olha pessoal, fiquem todos bem, ok? E não se esqueçam de ver a viagem à Minha São Domingos. Entretanto, com a certeza que há de haver um vídeo anterior a isto, ou dois. Subscrevam, deixem like e comentem.